Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Professor Rafael aqui novamente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Vamos dar continuidade em nossos estudos sobre política. Na aula passada vimos como o filósofo Platão entendia a política e como ele idealizava a organização de uma sociedade perfeita. Na aula de hoje vamos ver alguns aspectos do pensamento político de Aristóteles, que foi aluno de Platão, mas nem por isso concordou com as ideias de seu mestre. Vamos lá conferir? Para Aristóteles, o ser humano é o que ele chama de zoon politikon. Esse termo grego pode ser traduzido como animal político. O que diferencia o ser humano dos demais animais, além da sua capacidade racional, é o fato dele criar instituições políticas. Aristóteles vai sustentar que é natural para o ser humano viver em cidades, ou seja, ele naturaliza a política como parte integrante do ser humano. E sendo assim, fazer política faz parte da essência do ser humano. E dessa forma, o surgimento das cidades pode ser entendido como um fenômeno natural, como algo que faz parte da natureza, como algo que é inevitável. Mas qual seria a função disso? Por que é natural para o ser humano se organizar em sociedade? Para Aristóteles, as pessoas se organizam em sociedade para primeiramente resolver necessidades de sobrevivência. No entanto, existem outras necessidades além da sobrevivência que são de natureza intelectual e moral. Para Aristóteles, naturalmente o ser humano busca o saber, o desenvolvimento de sua racionalidade. E essas necessidades só podem ser satisfeitas pela polis, pela cidade. E essa seria a função da polis, contribuir para o aprimoramento das faculdades intelectuais e morais do ser humano. E a polis, a cidade, só consegue atender essas necessidades através de leis e da organização de toda a vida política. É a organização da polis que dá sentido à vida dos cidadãos. Por conta disso, Aristóteles irá analisar as formas de governo para delimitar qual seria a melhor organização para a polis poder cumprir a sua função. E nesse ponto nós costumamos dizer que em relação a Platão, que era um idealista, como nós vimos na aula passada, onde Platão idealizou, imaginou uma organização para uma sociedade perfeita, Aristóteles é um realista, porque ao invés de idealizar uma sociedade perfeita, Aristóteles partiu da análise de sociedades reais, de constituições reais, para poder chegar a uma resposta sobre qual seria a melhor forma de organização social. E essa análise dá origem a uma tipologia das formas de governo utilizada por muito tempo como um modo de classificação política. Nessa classificação das formas de governo, temos uma tripartição de quantos participam da política, conforme pode ser notado aqui nessa primeira coluna. Teremos também outras duas colunas relacionadas à qualidade dos governos. Temos a divisão entre aqueles governos que são virtuosos, bons, que buscam o bem comum, e aqueles que seriam corrompidos, que visam interesses próprios e econômicos e onde se perde a noção de comunidade. Na visão de Aristóteles, existiriam três formas de governo que são boas na medida em que elas buscam o bem comum. Quando elas se corrompem, que é quando aqueles que governam passam a buscar interesses particulares, sem se preocupar com o bem comum, nós dizemos que essas formas se degeneram e se tornam governos ruins. Dessa forma, uma monarquia pode se degenerar e se tornar uma tirania. Uma aristocracia pode se corromper e se tornar uma oligarquia. E assim como Platão, Aristóteles era um crítico da democracia generalizada. Quando a democracia se corrompe, ela se torna demagogia, um governo de muitos que visam apenas interesses próprios. Para Aristóteles, a melhor forma possível de governo seria uma monarquia, onde, em sua visão, os caminhos políticos estariam no comando de um único governante, e esse governante precisaria ser excelente e virtuoso para trabalhar em prol do bem comum. No entanto, Aristóteles ressalta que a monarquia seria a melhor forma de governo em um âmbito teórico, em um plano ideal. Na prática, a melhor forma de governo seria o que ele chamou de politeia, onde um grupo de cidadãos se alternaria nas funções do governo visando o bem comum.
de forma democrática e participativa. Hoje nós entendemos essa forma de governo como república. Bom, alunos e alunas, esses foram alguns aspectos da perspectiva política do filósofo Aristóteles. Essa tipologia das formas de governo influenciou diversos filósofos que trataram sobre o tema da política. Por enquanto é isso. Bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima!